Olá pessoal, aqui é o professor William. Estamos hoje na nossa última aula sobre o segundo período da filosofia grega, da filosofia antiga. Lembrando que a filosofia antiga é dividida em 5 períodos. Primeiro período é o período cosmológico, onde nós temos lá os pré-socráticos, o período cosmológico marcado pela tentativa de entender qual é a origem do mundo, qual a origem do universo, qual a origem de todas as coisas. Segundo período da filosofia grega, que é o período antropológico, o período humanista. Começa lá nos sofistas e termina aqui com os socráticos menores. Então, dos sofistas, passa pelos Sócrates e termina aqui com esses socráticos menores ou escolas socráticas. Então, essa é a última aula sobre o segundo período da filosofia grega, o período antropológico ou o período humanista. Na próxima aula, então, vamos começar o terceiro período da filosofia antiga, da filosofia grega, que é o período ontológico ou o período da grande síntese. Esse período é marcado pelas ideias de Platão e Aristóteles. Depois tem o quarto período ali, que é o período helenista, o período do helenismo ou das escolas helenistas, que nós temos ali o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo, tá? E são escolas e movimentos de pensamento que nós vamos analisar, nós vamos estudar, e temos lá também no finalzinho da filosofia antiga, terminando a filosofia antiga, o quinto período da filosofia, que é o período religioso. Nesse período, a filosofia está bem próxima ali da Idade Média e do pensamento cristão, da filosofia cristã. Tá? Então aqui nós estamos ainda no segundo período, última aula sobre o segundo período, período antropológico ou período humanista, porque a grande preocupação desses autores aqui desse período é sobre o homem, é sobre o ser humano. Tá? Então, estamos falando aqui ainda das escolas cirenaicas. Na aula passada, nós falamos ali sobre a escola cirenaica, falamos sobre o Aristipo de Cirene, que foi o criador dessa escola, desse movimento aí filosófico. E hoje nós vamos falar sobre 3 filósofos, 3 autores, 3 pensadores. Vamos falar um pouquinho sobre o Teodoro, o ateu. Vamos falar sobre o Hegesias, o advogado da morte, e vamos falar também sobre o Aniceres, tá? São 3 autores ali bem interessantes, assim, com ideias um pouco pessimistas, um pouco não, bastante pessimistas, como a gente vai ver, e vamos tentar entender ali o que eles estão trazendo, tá? Então, assim, nessa aula aqui do número 41, nós estamos aqui na nossa segunda aula sobre a escola cirenaica. O que é a escola cirenaica? A escola cirenaica foi desenvolvida ali pelo Aristipo, discípulo de Sócrates, tá? Então Aristipo foi um discípulo de Sócrates e ele acabou desenvolvendo ali uma escola, um pensamento filosófico, onde ele trata do prazer. Os cirenaicos estão discutindo a questão do prazer. Então a gente viu ali que para o Aristipo o prazer e a felicidade são coisas diferentes. Para o Aristipo, o homem busca o prazer e não a felicidade, tá? Se você ficou em dúvida sobre essa questão, assista ali a nossa aula do número 40 que você vai entender sobre o que eles estão tratando, tá? Já agora, com esse pensamento aqui desses cirenaicos, desses discípulos ali do Aristipo, nós temos uma filosofia, um pensamento diferente. Eles modificam as ideias do Aristipo, tá? Com os discípulos de Aristipo, o princípio do prazer atual entra em contraste com a busca do prazer guiada pelo intelecto. Então aqui, esses autores que nós vamos ver agora, eles começam a questionar aquela ideia do Aristipo. Para o Aristipo, o prazer é uma coisa do instante, o prazer é uma coisa do agora. Você não consegue ter prazer com coisas do passado e muito menos com coisas do futuro. O prazer é presente, o prazer é atual, tá? Já esses pensadores aqui, os discípulos de Aristipo, não vão concordar com essa ideia. Para eles, o prazer não é uma coisa atual. E, na verdade, o prazer é guiado pelo pensamento, o prazer é guiado pelo intelecto, tá? O Aristipo traz aquela ideia de que ele vai falar ali dos movimentos, né, da sensibilidade. O movimento passivo se choca ali com o movimento ativo, digamos assim, tá? E isso acaba gerando o prazer no homem, no ser humano. Ele está trazendo o prazer de uma forma mais biológica, mais fisiológica, digamos assim, tá? Se você está em dúvida sobre isso que eu estou falando, isso que eu estou trazendo, assistam as aulas anteriores ali, a aula anterior, para vocês entenderem ali a ideia do Aristipo. Então, para esses autores que nós vamos ver hoje, o prazer é uma coisa guiada pela tua cabeça, pelo teu intelecto, tá? É o intelecto quem vai guiar o prazer e não apenas o corpo, como afirmava lá o Aristipo, tá?
primeiro autor dessa escola, desse movimento que nós vamos ver ali, é o Teodoro o Ateu. Tá? Teodoro o Ateu nasceu por volta de 340 e faleceu por volta de 250 a.C. O Teodoro Ateu, ele não foi discípulo direto do Aristipo. O Teodoro, ele foi discípulo de Arete, que era a filha do Aristipo, e também parece ter sido discípulo de Aristipo o Jovem, tá? Porque na aula passada eu comentei com vocês também que tinha essa confusão. O Aristipo, que criou a escola, é chamado de Aristipo o Velho. E a filha do Aristipo deu o nome para o seu filho, né, o mesmo nome ali do pai dela, no caso, Aristipo. E esse Aristipo ficou chamado, né, conhecido como Aristipo o Jovem. Então, esse autor aqui, o Teodoro o Ateu, ele não é discípulo do Aristipo o Velho, o criador da escola. Ele é discípulo do Aristipo o Jovem, tá? E parece que o Teodoro também é discípulo ali do Aniceres, tá? Que a gente vai trabalhar, a gente vai desenvolver ali as ideias dele nessa aula também, tá? O Teodoro Ateu parece que ele foi filósofo, parece não, ele foi filósofo na verdade, parece que também foi matemático, tá? Então ele trabalhou ali na matemática com a ideia dos números irracionais e trabalhou também com algumas ali raízes quadradas, principalmente desenvolvendo ali o teorema de Pitágoras, né? Ou digamos assim, as raízes dentro de um triângulo retângulo, né? De um triângulo retângulo ali onde você utiliza o teorema de Pitágoras, né? Mas a gente não vai falar aqui das ideias matemáticas dele, a gente vai tentar desenvolver as ideias filosóficas ali para tentar entender quem foi esse Teodoro, tá? Eu havia comentado sobre o Teodoro, o Ateu, né, na nossa aula sobre os cínicos. Quando eu falei sobre a Hipárquia foi a esposa do Crates. Os dois levavam ali uma vida cínica. A filosofia cínica é um movimento que a gente trabalhou também ali, né? Se vocês quiserem assistir as aulas anteriores, vocês vão ver o movimento cínico. E a Hipárquia, ali na nossa aula que a gente falou sobre ela, a gente trouxe a ideia de que ela e o Teodoro teriam, digamos assim, tido uma rixa, tido um problema ali, né? Eu havia comentado que houve, né, um banquete, uma festa na casa de um homem chamado Lisímaco, e nessa festa só haviam homens ali, se eu não me engano, né? Porque era comum ali os homens estarem ali na festa, né, estarem discutindo, estarem bebendo e tal, e as mulheres estarem em casa trabalhando. E daí a Hipárquia, como filósofa, como cínica, né? A gente já viu nas aulas anteriores, ela não estava nem aí, ela ia para tudo quanto é lugar, tá? E daí quando ela chegou nessa festa, o Teodoro foi ali falando, né? O que essa mulher tá fazendo aqui? O que ela tá fazendo aqui no meio desses homens, tá? Mais ou menos isso. E daí a Hipárquia, ela teria lançado um desafio ali pro Teodoro, não é? Que foi mais ou menos assim, tá? Vamos ver se vocês conseguem compreender. Isso aqui, na verdade, essa ideia que ela lançou é um sofisma. O que é sofisma? Sofisma é um argumento que parece verdadeiro, mas é falso, tá bom? Na época do Teodoro o Ateu, ele não conseguiu se livrar desse argumento aqui, mas a gente já vai ver mais ou menos o que aconteceu, tá? Então a Hipárquia, né, chegando naquela festa ali, sendo intimidada pelo Teodoro, ela lança o seguinte argumento ali para o Teodoro. Ela fala o seguinte: o que não caberia chamar de delito, se Teodoro o fizesse, não caberia chamar de delito se Hipárquia também o fizesse. O que ela está falando ali? Tá? Ela está falando o seguinte: se Teodoro faz uma coisa e essa coisa não é considerada errada, por que se Hipárquia faz a mesma coisa que ele, por que isso é considerado errado, né? Então, por exemplo, Teodoro está ali na festa, está ali no banquete, e ele está achando ruim que ela também está na festa, está no banquete. E ela se pergunta, né? Ela lança esse desafio. Ué, se você está aqui na festa e não tem problema, por que eu não posso estar na festa também, tá? Então, os cínicos, eles trabalham essa ideia, eles pregam a igualdade entre homens e mulheres, tá? Se o Teodoro está ali, por que ela não pode estar também, tá? Porque, segundo os cínicos, na verdade, tudo aquilo que a pessoa pode fazer, né, aquilo que é lícito fazer, por que uma outra pessoa não poderia fazer também, tá? Então ela traz essa ideia. Então ela começa assim. Só que agora, na segunda parte, ela vai continuar a falar e ela vai lançar um sofisma, ou seja, é um argumento falso. Só que na hora que você está recebendo esse argumento, você não percebe que ele é falso, tá? E o Teodoro, obviamente, não conseguiu se livrar disso que ela vai falar. Então ela continuou, ó. Teodoro não comete delito se machuca a si mesmo,
Logo, Hipárquia não comete delito se machuca a Teodoro, tá? Então, o que ela tá falando ali? Ela tá meio que tirando sarro, tá meio que ironizando ali para ver, né, o que ele vai fazer. Então, ela falou o seguinte: se o Teodoro se machuca, se o Teodoro bate nele mesmo, se ele se machuca, se ele fere, isso não é um problema, então, logo, se ela machucar, se ela bater, se ela ferir, ele também não é um problema, tá? Isso aqui é um argumento falso. Por quê? Não vou dizer por quê. Pensem aí um pouquinho. Por que isso aqui é um argumento falso, tá? Então, de certa forma, ela lançou esse argumento e o Teodoro, ele ficou assim, tipo, ele não soube como responder, né? Ele não soube como responder, talvez tenha ficado irritado, talvez tenha ficado nervoso ali no meio de todo mundo, e a reação dele foi partir para cima dela e ele arrancou toda a roupa dela, tirou a roupa dela ali no meio de todo mundo, tá? Mas como nós já vimos um pouco sobre a filosofia e o pensamento cínico, né? Os cínicos não estão nem aí para essa questão do pudor, da vergonha e tal. Os cínicos vivem ali uma desfaçatez ali tremenda, tá? Eles não têm vergonha da nudez, etc e tal. O Teodoro fez isso ali porque ele ficou sem argumento, ele não sabia como responder esse desafio dela e provavelmente essa foi a ação, essa foi a atitude dele, tá? E essa foi a rixa ali que o Teodoro teve ali com a Hipárquia. Mas agora falando um pouquinho da filosofia do pensamento do Teodoro, o Teodoro vai dizer o seguinte, tá? O fim do homem, ou seja, o objetivo do homem não é o prazer, mas sim a felicidade. Veja, o Teodoro inverteu aquilo que o Aristipo o Velho ensinou. O Aristipo o Velho falou o seguinte: o fim do homem é o prazer e não a felicidade. O Teodoro inverteu. Não, o fim do homem é a felicidade e não o prazer. Então, pro Teodoro, né, o que importa é a felicidade e não o prazer. E o que é a felicidade? Felicidade para Teodoro, ela consiste, ela está em grande parte ali na sabedoria, porque somente tendo a sabedoria que você pode guiar, de certa forma, o prazer. Essa é a diferença, por exemplo, entre a filosofia cirenaica do Teodoro e a filosofia cirenaica do Aristipo. O Aristipo vai trazer o prazer na questão da sensibilidade, dos sentidos. Já o Teodoro não. Ele está trazendo um prazer guiado pela sabedoria. Logo, isso faz parte da felicidade. Para o Teodoro, a sabedoria e a justiça são bens, por si só são bens, e tudo aquilo que é oposto à sabedoria e à justiça são coisas ruins, são males. Portanto, ignorância e injustiça são males. Porque a ignorância, por que ela é um mal? Porque a ignorância não permite você ter um prazer melhor, digamos assim. Isso aqui parece um pouco lá com o Sócrates. O Sócrates fala que a questão do conhecimento, quanto mais você conhece, mais você consegue aproveitar. O prazer é melhor aproveitado graças ao conhecimento que você tem. Se você conhece pouco, provavelmente o teu prazer vai ser pequeno. Se você conhece muito, provavelmente você vai se deleitar mais no prazer, tá? Então, pro Teodoro, sabedoria e justiça são bens. O contrário disso, ignorância e injustiça são coisas ruins, são males. Para o Teodoro, o prazer e a dor não são bens nem males, tá? Então assim, o que ele fala? Sabedoria e justiça são bens, mas por si só, prazer e dor não são bens nem males. Por quê? O que ele está querendo dizer com isso? Porque o prazer e a dor vai depender do quê? Vai depender da tua cabeça, vai depender da tua inteligência. Uma pessoa ali que sofre prazer, ela só vai sentir aquele prazer se ela souber do que aquilo se trata, se ela tiver uma inteligência sobre aquele prazer e aquela dor. Muitas pessoas sofrem por coisas que não existem, por coisas irreais, porque o conhecimento dela está gerando alguma coisa ali falsa, alguma coisa ilusória, alguma coisa errônea. Então a pessoa muitas vezes sente prazer e dor por coisas que não são reais e que não existem. Então é isso que o Teodoro está falando. Prazer e dor por si só não são bens e também não são males, não são absolutamente nada, tá? Por quê? Porque prazer e dor vai depender da tua cabeça. É a tua cabeça que vai dizer o que é prazer e o que é dor. Tá? Prazer e dor são indiferentes, tá? Por exemplo, você pega aquelas pessoas que querem ter um corpo perfeito, vão para academia, malham, fazem exercícios, deixam de comer várias coisas gostosas como pizza, tomar um refrigerante, comer um bolo, comer umas coxinhas, tá? Mas para quê? Porque o prazer delas ali é ficar na academia, fazendo um monte de exercício, gastar o corpo para ficar forte, ficar sarado, tá? Só que para elas esse é o prazer. O prazer é evitar esse tipo de comida, esse tipo de alimentação, levar uma vida ali árdua, uma vida sofrida. Para outras pessoas, no caso, isso não é prazer, isso aí é sofrimento.
Você deixar de comer uma pizza não é prazer, é sofrimento. Então tá vendo? A questão aí é de como você vê isso, né? É a tua cabeça que vai dizer o que é prazer e o que é sofrimento, tá? Agora uma ideia aqui também bem polêmica, isso aqui é bem polêmico, né? O Teodoro vai dizer o seguinte: a amizade é inútil. A amizade não serve para nada, tanto para os idiotas como para os sábios. A amizade não serve para nada, porque qual que é o argumento dele, né? Que para os idiotas, a amizade não serve de nada, porque o idiota não sabe o que fazer com um amigo. O idiota pode ter uma pessoa ali boa ao lado dele, ao redor dele ali, mas ele não sabe como lidar com isso e ele vai acabar com isso, né? Então o idiota não sabe o que fazer com a amizade, né? O idiota vai perder aquele amigo, né? Digamos assim. Já o sábio também, a amizade também é inútil para o sábio, porque o sábio, segundo Teodoro, é aquela pessoa que basta a si mesma, ela basta a ela mesma, ela não precisa de nada. O cara que é inteligente, o cara que tem conhecimento, não precisa de nada, só dele, ele é autossuficiente, tá? A gente já viu essas ideias ali antes na escola, no pensamento cínico, né? E aparece bastante ali com esses pensadores ali, com o Teodoro, né? Uma ideia interessante, né? Pra gente questionar, a amizade é uma coisa útil, é uma coisa inútil? Dentro da história da filosofia, existem diversos autores que vão defender a amizade é uma coisa muito boa, mas, por incrível que pareça, tem esses autores aí como Teodoro que vão falar que não, a amizade não é uma coisa legal. Isso aí é uma perspectiva pessimista, né? E serve aí para pensar. Talvez aí os pais de vocês, né, já tenham falado, né? Meus pais falavam assim que não existem amigos, né? E é meio estranho isso aí, que você não pode confiar em ninguém. Talvez isso seja um pouco fruto dessa escola, desse movimento aí filosófico, né? Falando que a amizade é inútil, ok? Então essa é a ideia. Agora você tem um monte de amigo, um monte de gente ao teu redor, mas você pode se questionar, será que essas pessoas que estão do seu lado são realmente amigos ou estão com você por interesse, né? Fica aí a questão, o pensamento, tá? O Teodoro, né, também afirmava que a pátria do sábio é o mundo, tá? O sábio, ele vive em qualquer lugar ali, ele vive de boa, sossegado, e justamente, né, acho que essa questão ali do Teodoro, né, que ele falava que a amizade é inútil, né, justamente também ajuda a corroborar com essa ideia, né, que a pátria do sábio é o mundo, né? Por exemplo, quem tem amigos, né, eu moro em Colombo, eu moro em Balsa Nova, meus amigos estão tudo aqui, né? Muitas vezes você não vai embora desse lugar e tentar novas oportunidades, porque você tem dó de deixar teus amigos, tá? Então você não vai para outro lugar e quando você vai, você se sente mal. Você fala assim, nossa, que tristeza, que saudade dos meus amigos, das pessoas aí que eu conversava e tal, né? Mas como o Teodoro tem essa ideia de que a amizade é inútil, então ele vai para qualquer lugar, ele não tá nem aí. Qualquer lugar pro sábio serve, porque o sábio é autossuficiente. Em qualquer lugar que ele tiver, ele vai ser feliz, digamos assim. Teodoro, né? O Teodoro, ele era conhecido como o ateu. Teodoro o ateu. O que é o ateu? O ateu é aquele que nega a existência de Deus ou a existência dos deuses, pelo menos no pensamento ocidental. Lá na filosofia da Índia, na filosofia hindu, o ateísmo é diferente. O ateísmo hindu é uma coisa totalmente diferente, tá? Mas aqui no Ocidente, né, o Teodoro, o ateu, ele é chamado de ateu justamente porque ele negava a existência dos deuses populares e também das divindades em geral. Então ele não acreditava naqueles deuses gregos, dos deuses atenienses, e não acreditava, na verdade, em Deus nenhum, deuses nenhum, tá? Por isso que ele era chamado de o ateu, né? Mas tem outras perspectivas ali, outros autores, outros filósofos que vão dizer que talvez ele acreditasse em alguma forma de Deus, né? Mas isso não se sabe, tá? Além do Teodoro o ateu, nós temos um outro autor ali da escola cirenaica, que é o Egesias de Cirene, tá? Ele era conhecido como o advogado da morte. Esse sim é um autor pessimista. Esse cara aí é pessimista, tá? Muito mais ali que o Teodoro, tá? Então imagina, o cara é chamado de advogado da morte. Por quê? A gente já vai ver por quê. Não achei data de nascimento nem a data de falecimento dele, mas sabe-se que nasceu por volta de 300 antes de Cristo. O Egesias, ele traz do hedonismo uma conclusão pessimista. O que é hedonismo? Perdão, o que é hedonismo? Hedonismo é uma
teoria que, de certa forma, defende que o prazer é o bem buscado aí pelos homens, pelas pessoas. O hedonismo é uma corrente de pensamento, uma corrente filosófica que defende que o prazer é aquilo que as pessoas buscam. Então, como os cirenaicos falam do prazer, né, eles estão aí nessa perspectiva hedonista, o Egesias, ele pega essa ideia do prazer dessa escola e desse movimento, só que a conclusão que ele desenvolve é uma conclusão pessimista. Então ele fala do prazer, mas a conclusão que ele chega é totalmente pessimista. Olha o que ele fala. É impossível ser feliz. Impossível ser feliz. Você não pode ser feliz. Você não pode ser feliz. A felicidade é uma impossibilidade. Então essa é a conclusão que ele chega. Não se pode ser feliz. Por que ele fala isso, tá? Porque segundo ele, né, ele vai dizer que a alma sofre junto com o corpo. Então os gregos naquela época, eles trazem a ideia de que o corpo, né, o corpo material, ele contém algo dentro dele que é a alma. A alma seria algo divino, algo sagrado, algo imaterial. Tá? Então, por exemplo, ó, o Teodoro, o ateu, ele vai falar o seguinte, tá? O Teodoro vai falar que o prazer e a dor, né, são guiados pelo intelecto, ou seja, pelo pensamento ou pela alma. O Egesias vai dizer que isso é impossível. Por quê? Porque se o corpo sofre, a tua inteligência não consegue pensar. A tua inteligência só vai pensar naquela dor, naquele sofrimento. Logo, se o corpo sofre, a alma também vai sofrer junto, tá? Ele vai falar o seguinte, uma pessoa que está ali sentindo uma dor, que, sei lá, quebrou uma parte do corpo, que está sentindo dor, está sentindo sofrimento, essa pessoa dificilmente vai conseguir pensar de maneira positiva, porque o corpo e a alma eles estão tão unidos, tão ligados ali, que o sofrimento do corpo também é o sofrimento da alma. Ou seja, o corpo adoece e a alma também adoece. Ou às vezes acontece o oposto. A alma fica doente e o corpo começa a adoecer também. Pega aquele caso lá de pessoas ali que tem depressão, que tem síndrome do pânico, tem uma série de coisas. Digamos assim, a alma, o pensamento dessas pessoas ali começa a ficar pessimista, a pessoa começa a ver o mundo de forma distorcida e logo o corpo também começa a sentir todos esses efeitos. Uma pessoa que tem síndrome do pânico, ela começa a ter uma série de coisas ali, de reações no corpo, que são todas ali influências, digamos assim, dos pensamentos e das ideias dela, né? Muitas pessoas têm síndrome do pânico, sentem, por exemplo, ali que vão ter um ataque do coração, o coração começa a bater muito forte, ela começa a suar, ela começa a se sentir mal, tá? E veja, então é tudo uma sugestão ali da ideia, do pensamento e tal, que gera efeito no corpo. Então veja, então é isso que o Egesias está trazendo, tá? Que é impossível ser feliz porque se o corpo estiver mal, a alma e o pensamento também vão estar mal. Se a alma e o pensamento estiverem mal, logo o corpo também vai estar mal. É isso que ele está trazendo dentro da perspectiva dele. Uma outra ideia que ele traz também, né? Ele vai falar o seguinte, né? A sorte, o que é sorte? A sorte é a mesma coisa que destino, tá? É o destino de cada pessoa. A sorte impede o homem de alcançar aquilo que ele espera. Então, esse é mais um motivo de tristeza, é mais um motivo ali de infelicidade. Você espera alguma coisa da vida, você espera que as coisas aconteçam, mas a sorte traz para você uma coisa totalmente diferente, né? Você ali eu falei lá aquele exemplo da academia, né? Eu sempre falo isso, né? É um exemplo aí que eu dou, né? A pessoa vai lá pra academia, ela malha, ela não come pizza, ela deixa de comer um monte de coisa ali pra ficar forte, beleza? Fica forte, fica sarada, daí ela sai na rua, é atropelada por um carro e morre. Tá? Daí tem um cara que nem eu aqui, né, que sou gordo e tal, né, como pizza, como lanche, acaba vivendo bem mais que um cara aí que faz a academia, né, porque às vezes tem a questão da sorte, né, então era o dia do cara, ele acabou morrendo lá, cuidava da vida e tal, acabou morrendo e eu tô aqui de boa, né. Até quando eu não sei, mas enfim, isso é uma outra história. Então acho que essa é a ideia. A sorte é uma coisa ali, justamente é uma questão, digamos assim, quase da loteria, digamos assim, né? Pode ser que você saia hoje de casa e não volte mais. Tô aqui dando essa aula para vocês, né? Tô aqui em casa, tô de boa, né? Mas se você estiver assistindo isso na sala de aula, eu tô na sala de aula, provavelmente, né? E daqui a pouco eu vou embora. Pode ser que eu nem chegue em casa. Vai saber, a gente não sabe. Então essa é a questão ali da sorte, tá? Então você espera uma coisa, mas no final chega uma coisa totalmente diferente ali, totalmente inesperada. Então por isso que o Egesias traz a ideia, né? Impossível ser feliz. É impossível. Porque tem muita coisa que não depende de você. Essa questão do destino não depende de você, depende de uma série de fatores. O Egesias, até difícil falar o nome dele, né? Egesias, né? Ele afirma o seguinte: o sábio não deve perder tempo procurando a felicidade. Então, todos os filósofos anteriores que nós vimos ali, desses movimentos, dessas escolas socráticas, o que eles estão buscando? A felicidade. Só que o Egesias vai dizer o seguinte:
buscar a felicidade é perder tempo, porque você não vai alcançar a felicidade, você não vai ser feliz. Pare de gastar energia procurando a felicidade, tá? Para ele, uma pessoa que é sábia, uma pessoa que é inteligente, vai fazer uma outra coisa. Para ele, o sábio vai procurar evitar a dor e a tristeza. É isso que o sábio deve fazer. Não é buscar a felicidade, mas é evitar dores e evitar tristezas. Então é isso, o sábio não deve buscar a felicidade, mas deve evitar o sofrimento. Ser inteligente, para ele, é evitar sofrer. Você evita sofrer, tá? Vou dar uma ideia aí para vocês, ó. Olha só essa ideia que eu vou lançar para vocês, tá? Vocês vão concordar com o que eu vou falar, ou não, né? Por exemplo, eu tô aqui em casa, tranquilo, tô de boa, né? Tô solteiro, por enquanto tô solteiro, né? E eu falo o seguinte, eu vou buscar prazer, eu vou atrás de uma mulher, aí e tal, né, pra namorar e tal, essas coisas aí, né? Por quê? Porque eu tô indo atrás de prazer, etc e tal, né? Mas beleza, eu vou lá, encontro a mulher, conheço a mulher, etc, e daí começa, né, toda a questão da briga, a questão do ciúme e tal. Então aquilo que é prazer no momento, daqui a pouco começa a se tornar uma grande dor de cabeça, uma encheção de saco sem limites. E eu falo assim, meu Deus, por que eu fui atrás dessa mulher aí? Se eu tivesse ficado em casa, eu tava mais feliz, eu tava mais de boa. Então é isso que o Egesias vai trazer. Ele vai falar assim, não saia de casa para procurar o prazer. Fique na tua casa e evite dor, e evite sofrimento. Às vezes é melhor você ficar sozinho do que ficar chorando por mulher, ficar chorando por macho, tá? Mas enfim, isso é uma outra história também, né? A gente tem aquela ideia, né, de quem não arrisca não petisca. Mas enfim, né? Tô falando coisa demais, não deveria falar isso, mas já falei, né? Enfim. Ó, a indiferença aos sentimentos é uma opção também, né, digamos assim, da pessoa viver a vida, né? Então o Egesias vai trazer a ideia, seja indiferente aos sentimentos. Isso aqui é uma atitude de apatia, tá? Seja apático, não manifeste assim, não manifeste nada em relação aos sentimentos, seja indiferente. Uma pessoa que é assim provavelmente é uma pessoa que vai sofrer menos, pelo menos na perspectiva aí do Egesias, tá? Ele vai trazer uma outra ideia também ali, né? Veja, uma perspectiva bem pessimista, né? Para ele, a vida é um bem somente para o tolo, somente para o idiota. Então, por exemplo, né, a pessoa fala assim, nossa, a vida é o nosso bem mais precioso. Ele vai falar, a pessoa que fala isso é um tremendo idiota, tá? A vida não é um bem, porque para ele a vida não é melhor que a morte. A morte e vida são duas coisas ali que por si só elas não têm valor, né? Vida e morte não tem diferença nenhuma. As pessoas falam assim, tem que dar valor à vida. Ué, mas a morte, será que ela também não tem a sua importância? Será que a morte não tem uma importância para o mundo, não tem uma importância para a humanidade? Vamos parar para pensar. Se as pessoas não morressem, será que você daria o mesmo valor para essas pessoas, né? Vou jogar aqui uma ideia para vocês, né? Se teu pai e se tua mãe não morressem, eles fossem eternos, será que você daria o mesmo valor para eles? Tá? Você sabe, por exemplo, eu sei que meu pai vai morrer. Meu pai já morreu, né? O meu já morreu. A minha mãe está viva e minha mãe vai morrer. Eu tendo ideia de que eles vão morrer, talvez eu trate eles com muito mais amor, porque eu sei que o tempo deles aqui está contado. Mas agora, se pai e mãe fossem eternos, fossem infinitos, talvez a gente nem desse esse valor para eles. Então ali o Egesias vai trazer essa ideia, né? Vida e morte, por si só, não tem uma coisa que é melhor que a outra. As duas ali têm o seu tempero, digamos assim, tá? Para o sábio, para a pessoa inteligente, a vida é indiferente, Tem muitas pessoas ali que têm medo de morrer, têm medo da morte, tá? E ele vai falar o seguinte, não, você não tem que ter medo da morte, né? Você tem que ser indiferente a isso, você não deve se importar, você tem que ter aquela atitude de apatia, ser apático, não se importe com a vida e também não se importe com a morte. Tô falando da filosofia do Egesias, é isso que eu tô trazendo, o pensamento dele. Não tô falando que eu concorde com isso, e não tô falando para vocês aí, meus alunos, concordarem, tô apenas trazendo uma ideia aí para ver como que a gente pode discutir ela e trazer, tá bom? Às vezes eu falo assim empolgado, você fala, nossa, o professor acredita nisso, né? Não, eu falo empolgado porque eu gosto, eu acho interessante ideias, né? Mas não quer dizer que eu concorde com essas ideias, eu acho muito interessante. O Egesias teria escrito um livro intitulado Morte por Fome. Tá? Morte por Fome. Esse livro, pessoal, foi o que deu o título para ele de Advogado da Morte ou Persuasor da Morte, porque muitas pessoas leram esse livro ali que ele escreveu, né, Morte por Fome, e muitas pessoas se mataram. Muitas pessoas se mataram porque as pessoas entenderam que a morte teria mais valor que a
vida. Só que não é isso que ele defende que vida e morte têm o mesmo valor, tá? Só que muitas pessoas que leram aquilo ali se mataram, se suicidaram. E esse livro, né, depois de tudo isso que aconteceu aí, ele foi proibido lá em Alexandria, e o Egesias, ele foi proibido de dar aula, ele não podia mais ser professor, ele não podia mais ensinar. Os caras ficaram horrorizados, falando, não, esse cara aí não pode ensinar, não pode ser professor, e vamos banir esse livro dele aí, tá? É uma polêmica aí que ele trouxe, né? Alguns afirmam que o Egesias, né, teria sido influenciado pelos ensinamentos budistas. Naquela época, tá, havia um trânsito muito forte ali dos missionários budistas lá da Índia para a Grécia, dos gregos também, eles estavam indo bastante lá para a Índia, principalmente nas expedições ali do Alexandre o Grande. Então os gregos ali, os europeus, etc., né, quer dizer, não existia Europa naquela época, né, mas estou falando, eles iam ali para a Índia, para o Oriente, para a China e tal, para vários lugares, e eles traziam algumas ideias. O budismo é uma filosofia lá da Índia, criado pelo Siddhartha Gautama, pelo Buda. Então, algumas pessoas afirmam que o Egesias teria conhecido o budismo e a partir disso ele desenvolveu a sua filosofia, tá? Embora o budismo condene o suicídio. O suicídio para o budismo é totalmente condenável. O suicídio para um budista não tem sentido, não tem razão de ser nenhuma, tá? O que o Egesias tirou ali do budismo, provavelmente, uma coisa assim que é bem parecida ali com as ideias ali do Egesias e tal, provavelmente as 4 nobres verdades. O Buda, quando ele atingiu, digamos assim, a iluminação, ele trouxe essa ideia das 4 nobres verdades, né? Qual que é a primeira verdade que ele chegou? Ele chegou sobre a verdade, sobre a realidade do sofrimento. O sofrimento é real. Segundo, a outra verdade que ele chegou é o seguinte: o sofrimento tem uma causa, o sofrimento tem uma origem. Terceira nobre verdade: é possível acabar com o sofrimento. É possível acabar com o sofrimento. E a quarta nobre verdade é que ele vai trazer um caminho para você conseguir acabar com o sofrimento. Então, provavelmente, foi conhecendo essas ideias ali que o Egesias chegou nessas conclusões ali, tá bom? Por último, para a gente finalizar nossa aula ali, né, nós temos ali o Aniceres. O Aniceres, ele foi contemporâneo do Egesias, tá? O Aniceres teria nascido ali também por volta de 300 a.C., perto ali do período do Egesias. Sabe-se ali que eles se conheceram e tal. O Aniceres tem uma filosofia diferente da filosofia do Egesias, ele não concorda com o pessimismo do Egesias, nem do Teodoro também. Tá? Então, diferente ali do Egesias, do Teodoro que nós trouxemos, ele fundava a moral na simpatia. O que é simpatia? Sim, em grego significa junção. Patia vem de patos, que é paixão. Então, o que é simpatia? É quando você junta paixões. Então, ser simpático é juntar a tua paixão com a paixão de um outro, né? Ser simpático é quando você olha a pessoa assim, né? Você fala, nossa, que pessoa simpática, é porque, de certa forma, as tuas paixões ali bateram, tá? Então, veja bem, né? O Egesias e o Teodoro defendiam um pessimismo. Já o Aniceres, não, ele traz um otimismo. Ele fala o seguinte, não, né? O comportamento do homem deve ser baseado na simpatia, deve ser baseado no amor, deve ser baseado na amizade, tá? Então é uma outra ideia bem interessante. Então, o Egesias, né, ele vai trazer aquela ideia ali, o Aniceres, ele vai trazer aquela ideia do Egesias, né? O Egesias vai dizer, a felicidade é impossível. O Aniceres compra essa ideia, ele vai dizer o seguinte: se a felicidade é impossível, deve-se encontrar satisfação na amizade e no altruísmo. Então ele fala o seguinte, se é impossível ser feliz, então a gente deve encontrar satisfação numa boa amizade, nos nossos amigos e também no altruísmo. O que é altruísmo? É você ajudar os próximos, é você ajudar os outros. Então, agindo dessa forma, tendo amigos e ajudando os outros, pode ser que você encontre uma maneira de ser feliz, tá bom? Se a felicidade é impossível, talvez agindo de maneira bondosa, sendo uma pessoa boa, você consiga viver essa vida longe da dor e da tristeza. O Aniceres, ele também defendia os laços familiares e o amor à pátria, tá bom? Então ele vai trazer essa ideia ali de que os laços familiares, estar numa boa família, ter uma boa relação com a tua família, amar o teu país, amar a tua pátria, também são coisas assim muito boas ali que podem ajudar você a levar uma vida feliz, digamos assim, se é que a felicidade pode ser alcançada, tá? Então ele rompia com a frieza, né, e o individualismo de Egesias e Teodoro. Lembrando mais uma vez, o Egesias e o Teodoro, eles eram contra a amizade, falavam que isso não existia, o sábio tem que se bastar por si só, etc. Isso é uma doutrina individualista, tá? Na verdade, isso aí cai
quase num egoísmo, digamos assim. Egoísmo e individualismo são coisas diferentes, tá? O individualismo tem seu mérito, é uma coisa bem interessante que tem seu mérito. Egoísmo não, egoísmo já é uma coisa detestável, digamos assim, tá? Então o Aniceres vai romper com a frieza e o individualismo daqueles dois autores ali, tá? O Aniceres, ele não acreditava que o prazer é a ausência de dor. O Aniceres vai trazer essa ideia, né? Então, por exemplo, o Egesias vai dizer, né? Você não deve, né, procurar o prazer, mas você deve evitar a dor. Ou seja, evitando a dor, você vai levar uma vida melhor, se é que existe melhor para Egesias. Já o Aniceres vai dizer que não, né? Esse fato de você não sentir dor, não sentir tristeza, não significa que você vai ter algum tipo de prazer. Ele não acreditava que o prazer é a ausência do sofrimento. Porque ele falava o seguinte, se fosse assim, então o morto, que é aquele que não tem dor, aquele que morreu não vai ter dor, é aquele que tem mais prazer, né? Não, ele vai dizer o seguinte, o prazer, então, é uma coisa que pode ser alcançada ali, mas não tem nada a ver com o fato de você não ter dor, tá? E o Aniceres vai trazer também a ideia de que a razão e o pensamento falham. O Teodoro vai dizer o seguinte, o sábio e a pessoa inteligente, ela vai guiar o prazer pela inteligência dela, ou seja, pela razão. Já o Aniceres vai dizer o seguinte, não, a razão é falha, a razão falha. Em algum momento ali que você planeja ter um prazer ali pelo teu pensamento, muitas vezes você pode estar pensando errado, e isso pode ser um grande problema ali para você alcançar o prazer, digamos assim. Tá bom? Então é isso, pessoal. Terminamos ali a escola cirenaica, nossa segunda aula sobre a escola cirenaica. E terminamos o segundo período da filosofia antiga, da filosofia grega. Então, a partir de agora, iremos entrar num outro período da filosofia, que é o terceiro período da filosofia, com Platão, né? Nós vamos falar de Platão, serão 22 aulas sobre Platão, vou trazer assim bem completo o pensamento do Platão, as ideias dele. Daí também vou falar um pouquinho ali da escola de Platão, depois da morte de Platão, vai ter mais algumas aulinhas ali. Vou trazer também, se não me engano, 18 ou 19 aulas sobre o Aristóteles, bem completo também para vocês conhecerem o Aristóteles. E vou falar um pouquinho também ali depois da morte do Aristóteles, como que ficou a escola do Aristóteles. E esse vai ser o terceiro período da filosofia antiga, da filosofia grega, que é o período metafísico ou período ontológico. Então encerramos aqui esse segundo período da filosofia antiga, da filosofia grega, que foi um período humanista, que foi um período antropológico, que é chamado ali pelos estudiosos, porque justamente a grande preocupação aqui é o homem, é o ser humano. Então nós vimos lá que desde os sofistas até esses autores que eu trouxe hoje para vocês, a grande preocupação deles é o homem, é o ser humano, como que o homem vai levar a sua vida, o que que o homem faz para ser feliz, é possível encontrar felicidade? Grande questão, a filosofia, você tem que saber fazer questões, você tem que saber perguntar, questões filosóficas. O que é felicidade? O que é prazer? O que é o homem? O que é o ser humano? Eu posso ser feliz? Eu posso sentir prazer? O que que eu posso? O que que eu não posso fazer? Essas são as questões levantadas ali por esses pensadores desse segundo período da filosofia. A gente viu que lá no primeiro período da filosofia, quando ela começa, a questão deles era uma questão física, uma questão biológica, uma questão química. Eles estavam interessados ali na origem do universo, na origem do mundo e da origem das coisas. Segundo período, não, eles não querem saber tanto disso. Eles querem saber mais do que o que o homem faz ali para ser feliz, e principalmente ali com Sócrates, o que é o homem, o que é o ser humano. Essas perguntas, todas essas questões ali, elas vão continuar latentes dentro da história da filosofia, e o Platão e o Aristóteles vão dar respostas originais que marcaram totalmente a história do pensamento ocidental. Platão é muito importante para a história da religião, para a tradição da religião, principalmente para a religião cristã. Vamos ver muitas relações entre Platão e o cristianismo. Já o Aristóteles, obviamente, ele é o pai da ciência, considerado o pai da física, o pai da biologia, e as respostas que ele traz vão influenciar a ciência do Ocidente, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos, nos vemos aí no nosso próximo encontro.